Eu matei os meus pais naquela noite chuvosa de outono em Lisboa, não com uma faca ou veneno, mas com o silêncio que eles me impuseram a vida toda. A minha irmã, a predileta, chorou no funeral como se fosse inocente, mas eu sabia que ela havia sussurrado mentiras nos ouvidos deles desde que éramos crianças. E agora, com a herança que eles me deixaram por pena, eu começo a minha vingança verdadeira, devagar, como o vinho do Douro que envelhece na escuridão. O cheiro de pão fresco misturava-se com o sal do Tejo naquela manhã de domingo, quando eu, com 10 anos, corri pelas ruas estreitas do Bairro Alto, os pés descalços chapinhando nas poças deixadas pela chuva noturna. Lisboa acordava devagar, como sempre, com o som distante dos elétricos rangendo nas colinas e as vozes roucas dos vendedores ambulantes gritando pastéis de nata, para atrair os turistas que já invadiam a cidade. Eu carregava uma cesta pequena, tecida pela minha avó, cheia de figos maduros que eu havia colhido no quintalzinho atrás da nossa casa em Alfama. Era o meu presente para o almoço de família, o único que eu podia oferecer, porque as minhas mãos pequenas e calejadas de ajudar o pai na oficina de concertos de bicicletas não sabiam fazer mais do que isso. A minha mãe, com o seu avental florido e o cabelo preso num coque apertado, abriu a porta com um sorriso que nunca chegava aos olhos quando me via. "Oh, Inês, sempre tão prática", disse ela, pegando a cesta sem entusiasmo. Atrás dela, a minha irmã, a Beatriz, de 8 anos, posava no sofá como uma boneca de porcelana, o vestido branco imaculado que a avó lhe havia costurado especialmente para o dia. Beatriz não colhia figos, ela recitava poemas de Camões que aprendera na escola particular para onde os meus pais a mandavam, enquanto eu frequentava a pública, lotada e barulhenta, no fim da rua. "Vem cá, minha princesinha", chamou o pai da cozinha, onde fritava bacalhau à brás com o cuidado de um chefe de Alcântara. Ele nem notou a minha chegada. Sentei-me à mesa de madeira gasta, as pernas balançando porque ainda não chegavam ao chão, e observei o ritual que se repetia todas as semanas. A Beatriz contava as suas histórias, como havia desenhado o melhor cartaz para o Dia de Portugal na escola, como a professora a elogiar em voz alta, e os meus pais riam, os olhos brilhando como as luzes do aqueduto das águas livres ao pôr do sol. Eu tentava interromper, falando da bicicleta que consertara sozinha na oficina, de como o Sr. João me dera uma moeda por isso, mas as minhas palavras caíam como gotas de chuva no pavimento, absorvidas, esquecidas. "Inês é forte como o teu avô", dizia o pai distraidamente, servindo mais vinho tinto da bairrada para a mãe. Forte. Essa palavra era o meu elogio eterno, a minha prisão disfarçada de virtude. Naquela tarde, enquanto a família se reunia no terraço com vista para o castelo de São Jorge, eu vi pela primeira vez o abismo que nos separava. A avó, com as mãos trêmulas de artrite, entregou à Beatriz um colar de coral, herança da bisavó que viera de Évora nos anos 20, fugindo da seca que devorava o Alentejo. "Para ti, minha flor", murmurou ela, beijando as bochechas rosadas da neta. Eu, que havia passado horas a massagear as costas da avó quando as dores a atacavam, recebi um abraço rápido e "Cuida bem dela, Inês." "Cuida." Sempre a cuidar, sempre a segunda. O sol batia forte nas telhas vermelhas, mas o meu peito ardia como se estivesse debaixo de uma nuvem de tormenta. Os anos passaram como os elétricos que subiam a colina da Graça, devagar no início, mas ganhando velocidade até nos deixar ofegantes. Aos 18, eu já trabalhava full-time na oficina do pai, acordando às 5 da manhã para abrir as portas antes que os ciclistas do Chiado chegassem com as suas rodas tortas. O suor escorria pelo meu rosto enquanto eu apertava parafusos e limpava correntes enferrujadas, o cheiro de óleo e borracha impregnando a minha pele como uma segunda camada. O pai, com a sua barba grisalha e o boné desbotado dos benfiquistas, elogiava o meu trabalho com um aceno de cabeça: "Boa, rapariga. Assim se faz um homem da casa." Ele nunca disse "mulher", para ele, eu era a muleta que sustentava o negócio enquanto ele sonhava com a reforma no Algarve. A Beatriz, minha intime, flutuava por institutos superiores em Coimbra, estudando literatura portuguesa com bolsas que os pais arranjavam sabe-se lá como, empréstimos do banco, favores de tios em Setúbal. Ela voltava a Lisboa nos fins de semana, cheirando a livros novos e perfume cardeal Corte Inglês, e contava histórias de festas nas repúblicas estudantis, de rapazes com sotaque do Minho que a cortejavam. Os meus pais bebiam cada palavra como se fosse vinho do Porto envelhecido. "A nossa Beatriz vai ser escritora famosa", proclamava a mãe, servindo-lhe fatias de bolo de bolacha que eu havia preparado na véspera, mas sem me dar crédito. Eu comia em silêncio, mastigando o ressentimento junto com o bacalhau seco. Uma noite, após um dia exaustivo onde consertei 20 bicicletas sob o sol escaldante de julho, voltei para casa e encontrei-os na sala, rindo à volta da televisão que transmitia um episódio de Conta-me Como Foi. A Beatriz estava de visita, deitada no colo da mãe como uma criança, e o pai contava anedotas da juventude em Belém. "E tu, Inês? Como foi o dia?", perguntou a mãe por educação, sem desviar os olhos da filha. "O de sempre", respondi, deixando cair a mochila no chão com um baque surdo. Concertos, suor, zero reconhecimento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor,
quebrado apenas pelo riso gravado da televisão. Beatriz ergueu a cabeça, os olhos azuis, iguais aos da mãe, cheios de pena fingida. Irmã, devias tentar algo mais criativo. Como eu. Ri-me por dentro, uma risada amarga que engoli como fel. Criativo. Como se a vida não fosse já uma obra de ficção cruel. Aos 25, eu já gerenciava a oficina sozinha. O pai havia tido um infarto leve, daqueles que os médicos em Santa Maria atribuem ao stress e ao vinho a mais, e eu assumi as rédeas. Contratei um rapaz de Moçambique, o Zé, que me ajudava com as entregas, e expandi o negócio para concertos de motas elétricas, a nova febre entre os lisboetas ecoconscientes. O dinheiro começava a entrar, não rios de ouro, mas o suficiente para pagar as contas e sonhar com um apartamento meu em Campo de Ourique, longe das paredes úmidas de Alfama. Mas cada euro que eu poupava era engolido pelas necessidades da família, a mensalidade da Beatriz na universidade, as viagens dela a Porto para pesquisas literárias, o carro usado que o pai insistia em comprar para ela se deslocar com dignidade. É pela família, Inês, dizia a mãe sempre que eu protestava, os olhos suplicantes como os de uma santa num painel de azulejos. Família. Essa palavra era o veneno que eles me instavam devagar, dia após dia. Eu via como a Beatriz manipulava aquilo, um telefonema choroso aqui, uma história de sofrimento académico ali, e foi lá, os pais abriam a carteira. Eu era a rocha, a que não se queixava, a que aguentava. Mas as noites em que eu me deitava na cama estreita, ouvindo o barulho distante do Tejo através da janela entreaberta, o meu coração batia como um tambor de fado, e quando as letras de Amália Rodrigues, estrangeira em terra própria. Foi numa dessas noites, aos 28, que o primeiro creque apareceu na fachada perfeita da nossa família. A Beatriz ligou-me do nada, a voz trêmula como folhas de sobreiro ao vento. Inês, preciso de ajuda. O meu namorado. Ele terminou, e eu não aguento ficar em Coimbra sozinha. O namorado em questão era o filho de um deputado do PSD, um tipo com carro desportivo e promessas vazias. Eu engoli o sarcasmo e disse, vem para Lisboa. A casa é tua. Ela chegou no dia seguinte, com malas cheias de livros e roupas que cheiravam a lavanda cara, e instalou-se no meu quarto, o meu, que eu havia cedido para ela estudar em paz anos antes. Os pais, claro, aplaudiram a decisão. Vês, Inês? És a irmã perfeita, disse o pai, batendo-me nas costas como se eu fosse um colega de futebol. Mas naquela semana, enquanto eu trabalhava até tarde e voltava para encontrar a casa transformada num salão de chá literário, Beatriz recitando versos para amigos universitários no nosso sofá poído, algo se quebrou em mim. Encontrei uma carta dela na mesa da cozinha, um pedido de bolsa para um mestrado em literatura comparada na Sorbonne. Queridos pais, começava, sei que é um sonho, mas custa tanto. Inês pode ajudar com a oficina, não é? Ajudei? Eu era a fonte invisível, o poço seco que eles exploravam sem piedade. Rasguei a carta em pedaços minúsculos, como confetes de uma festa que nunca me convidaram, e jurei para mim mesma, um dia, eles pagariam. Não com dinheiro, mas com o que doía mais, o vazio que me haviam cavado no peito. Os meses seguintes foram um vórtice de rotina e fúria contida, como o trânsito caótico na Avenida da Liberdade durante as horas de ponta. Eu acordava com o primeiro raio de sol filtrando pelas persianas rachadas, preparava o café forte com pão alentejano torrado e saía para a oficina antes que o bairro despertasse. O Zé chegava logo depois, com o seu sorriso largo e sotaque que misturava quimbundo com o português de Lisboa, e juntos desmontávamos motas e bicicletas como se estivéssemos dissecando os segredos da cidade. Patroa, esta aqui tem alma de peixe, brincava ele, apontando para uma roda empenada. Eu ria, mas por dentro, o riso era uma máscara fina sobre o abismo. A Beatriz, instalada como uma rainha no exílio, transformara a casa numa extensão da sua vida académica. Livros de Fernando Pessoa empilhavam-se na mesa da sala, misturados com garrafas de vinho verde que ela partilhava com colegas inspiradores, rapazes e raparigas de famílias bem, com sotaques refinados de Cascais. Os meus pais adoravam aquilo, a mãe cozinhava pratos especiais, como cataplana de marisco, só para impressionar os convidados, e o pai contava histórias da Revolução dos Cravos como se fosse um herói anónimo. Eu chegava tarde, exausta, o corpo doendo de tanto carregar peças pesadas, e encontrava-os a rir à volta da mesa. Junta-te a nós, Inês, chamava a mãe, mas o lugar vago era sempre ao fundo, longe do centro do círculo. Uma noite, após um dia particularmente infernal, uma chuvada torrencial que inundara a oficina e me obrigara a trabalhar até à meia-noite para salvar o estoque, entrei em casa e deparei-me com uma cena que me gelou o sangue. A Beatriz, de joelhos no chão da cozinha, soluçava nos braços da mãe, enquanto o pai andava de um lado para o outro, o rosto vermelho como o vinho do Dão. Ele roubou tudo, pai. O meu projeto, as minhas ideias. Copiou e submeteu como dele, gritava ela, referindo-se a um tal de Ricardo, um amigo da universidade.
Os pais consolavam-na como se o mundo tivesse acabado, a mãe com lágrimas nos olhos, o pai prometendo falar com os contactos em Coimbra. Eu parei na porta, a mochila escorregando do ombro, e perguntei baixinho, o que se passa? A Beatriz ergueu a cabeça, os olhos inchados mas ainda belos, como os de uma Madonna num quadro de Paula Rego. Nada que te interesse, Inês. Vai descansar, trabalhaste tanto hoje. Nada que me interesse. Aquelas palavras foram como uma lâmina fria na carne. Eu, que havia passado a vida a sustentar aquela casa, a apagar as luzes que iluminavam as suas noites de estudo, era nada. Virei-me e saí, subindo as escadas rangentes para o sótão que agora era o meu quarto improvisado, um colchão no chão, rodeado de caixas de ferramentas que eu trouxera da oficina. Deitei-me vestida, o cheiro de óleo ainda na pele, e chorei pela primeira vez em anos. Não por pena de mim, mas pela raiva que me consumia como um incêndio no Pinhal de Sintra. No dia seguinte, ao pequeno almoço, a Beatriz já estava de volta à forma, planeando uma vingança académica, com o apoio incondicional dos pais. Vou denunciá-lo ao reitor, e depois processo, declarava, mastigando torrada com manteiga. O pai assentia, orgulhoso, isso, minha filha, mostra caráter. Caráter. Eu servi o meu café, as mãos tremendo ligeiramente sob a mesa, e pensei no meu próprio caráter, forjado no fogo da negligência, temperado no aço das engrenagens que eu consertava. E se eu te ajudasse, Beatriz, disse eu, a voz calma como o Tejo em dia de calmaria. Ela piscou, surpresa. Ajudar? Como? Expliquei o meu plano devagar, usaria os meus contactos na oficina, o Zé conhecia um advogado em Chelas que lidava com casos de propriedade intelectual para imigrantes, e eu mesma redigiria uma carta formal, com linguagem precisa que aprendera a ler em manuais técnicos. Os pais olharam para mim como se eu fosse uma estranha que acabara de entrar na cozinha. Inês, tu? Desde quando te interessas por estas coisas? Perguntou a mãe, confusa. Desde sempre, respondi, engolindo o nó na garganta. Só nunca me pediram. A Beatriz aceitou, relutante, e naquela semana trabalhámos juntas, eu digitando no computador antigo da oficina, ela ditando os detalhes. Pela primeira vez, senti um vislumbre de proximidade, como se o abismo se estreitasse um pouco. Mas era ilusão. Quando a carta foi enviada e o Ricardo pediu desculpa, com uma transferência bancária para custos emocionais, a Beatriz celebrou com um jantar no Time Out Market, convidando os pais e os amigos, mas esquecendo-me. Eu soube pelo Zé, que passara por lá a caminho de casa. Patroa, devias ter ido. Estava bom, com amêijoas e tudo. Sorri para ele, mas por dentro, o fogo reacendia. Eles podiam fingir que eu era parte, mas eu via a verdade, eu era a ferramenta, não a família. Aos 30, a vida mudou de rumo como um barco no estuário do Sado. A oficina prosperava, eu havia contratado mais 2 mecânicos, um deles uma rapariga de Évora chamada Marta, dura como o granito alentejano, e eu finalmente comprei o meu apartamento em Campo de Ourique, um teu modesto com varanda para o Jardim da Estrela. Mudei-me num sábado de primavera, com o ar cheio do perfume das magnólias, e os pais vieram ajudar, mas na verdade foi a Beatriz quem dirigiu a mudança, criticando cada peça de mobília que eu escolhera no IKEA de Elfragide. Irmã, isto é tão funcional. Não tens estilo, disse ela, arrumando os seus próprios livros nas prateleiras que eu havia montado sozinha. Naquela noite, sozinha no meu novo lar, abri uma garrafa de vinho da bairrada que o Zé me dera como presente, e sentei-me na varanda a ver as luzes da cidade piscarem como estrelas caídas. Pensei na família que deixara para trás, não com saudade, mas com uma clareza fria. Eles não me viam, eu era o eco, a sombra. Mas sombras crescem quando a luz enfraquece, e eu sentia a minha crescer, alimentada por anos de silêncios e olhares desviados. Foi então que o telefonema veio, como um trovão num céu sereno. A voz da mãe, trêmula, Inês, filha, precisamos de falar. É sério. Sério. Essa palavra, que eu raramente ouvira dirigida a mim, soou como um sino fúnebre. Marquei o encontro para o dia seguinte, num café em Belém, perto dos pastéis que tanto amávamos na infância. Quando cheguei, eles estavam lá, os rostos envelhecidos pelo tempo e pela preocupação, o pai com mais rugas, a mãe com o cabelo agora grisalho solto. A Beatriz não veio, ocupada com o mestrado, disseram. Sentei-me, pedi um galão, e esperei. Filha, a Beatriz. Ela está grávida, começou a mãe, as mãos entrelaçadas como em oração. Grávida. Do Ricardo, o ladrão de ideias, que agora era o pai da neta. O pai continuou, ele não quer casar, diz que é cedo. E o dinheiro? Para o bebê, para a vida dela. Parou, olhando para mim com olhos que pela primeira vez pareciam suplicantes. Precisamos de ajuda, Inês. Um empréstimo da oficina, talvez.
Ou do teu salário? O mundo parou. Eu, que havia sustentado tudo, era agora o banco de família. Ri-me baixinho, o som ecoando no café como um fado desafinado. Empréstimo. Para ela, que sempre teve tudo. Eles imploraram, contaram histórias de amor jovem e futuro incerto, mas eu via o egoísmo por trás. A Beatriz, a predileta, não podia falhar. Assenti, prometendo pensar, mas no caminho de volta para casa, o plano nasceu, não de ódio cego, mas de uma justiça poética, enraizada na terra seca do meu coração. Eles haviam plantado sementes de favoritismo, eu colheria a colheita amarga. O sol de verão batia impiedoso nas ruas de Lisboa, transformando o asfalto em rio de alcatrão derretido, enquanto eu caminhava de volta para Campo de Ourique com a cabeça a girar como as rodas de uma mota sem controlo. O pedido dos meus pais ecoava nos meus ouvidos, é pela neta, Inês. Pela família. Família. Essa palavra, outrora um escudo, agora era uma corrente que me arrastava para o fundo do Tejo. Parei num banco junto ao Jardim da Estrela, os pombos bicando migalhas aos meus pés, e respirei fundo o ar quente carregado de cheiro a mar e a fritos de amêijoas de um vendedor próximo. Como é que eu chegara aqui? Aos 31, dona de uma vida construída com unhas e dentes, e ainda assim, refém do sangue que corria nas minhas veias. Naquela noite, sozinha no apartamento, com as janelas abertas para deixar entrar a brisa do oceano, peguei num bloco de notas, daqueles baratos que comprava na papelaria do bairro, e comecei a escrever. Não um diário de lamúrias, mas um mapa. Um plano de vingança que não envolveria violência física, isso seria demasiado fácil, demasiado banal para o drama que era a nossa vida. Não, a minha seria uma dissecação lenta, psicológica, como um cirurgião de Santa Maria a abrir o peito para expor o coração podre. Comecei pelo princípio, o favoritismo. Listei cada instância, desde os figos ignorados na infância até à gravidez celebrada como um milagre, enquanto a minha existência era um ponto e vírgula numa frase alheia. Liguei para o Zé na manhã seguinte, o telefone colado ao ouvido enquanto preparava o pequeno almoço, ovos mexidos com chouriço, o meu ritual de força. Zé, preciso de um favor. Algo discreto. Ele riu, o som grave e reconfortante como o ronco de um motor bem afinado. Patroa, se for consertar o carro do teu ex, eu passo. Nada de ex, a minha vida amorosa era um deserto como o Alentejo em agosto, povoado apenas por flertes fugazes com clientes que viam em mim uma mecânica exótica. Expliquei o que precisava, contactos para um detetive particular em Chelas, alguém que soubesse cavar no passado sem deixar rastros. É pessoal, disse eu. Ele não perguntou mais, a confiança entre nós era como o aço que soldávamos, inquebrável. O detetive chamava-se Manuel, um homem de meia idade com bigode grisalho e olhos que pareciam ter visto todos os pecados de Lisboa. Encontrámo-nos num tasco em Moraria, onde o fado tocava baixo e o vinho era servido em canecas lascadas. O que queres saber da tua irmã? Perguntou ele, diretíssimo, enquanto partilhava uma travessa de caracóis. Contei-lhe tudo, não os detalhes suculentos, mas o suficiente para ele entender, a Beatriz, a vida dupla, os segredos que uma família como a nossa enterra debaixo de azulejos falsos. Ele assentiu, anotando num caderninho gasto. Vou desenterrar. Mas lembra-te, rapariga, o passado morde. As semanas seguintes foram uma dança de normalidade fingida. Visitei os pais em Alfama, levando bolos de arroz da pastelaria São António, e fingi entusiasmo pela gravidez da Beatriz. Vai ser uma menina, aposto, disse eu, tocando a barriga dela com uma ternura ensaiada. Ela sorriu, aliviada, e contou-me os planos, um apartamento em Benfica, aulas de yoga para mães modernas, o Ricardo assumindo responsabilidades graças à pressão dos avós. Os meus pais, radiantes, falavam de batizado na sede de Lisboa, de um enxoval que a família pagaria. Eu sorria, servia o chá de hortelã-pimenta, mas por dentro, contava os dias como um relógio de cuco que marca a hora da meia-noite. O relatório do Manuel chegou por correio simples, sem selo, como uma carta de um amante proibido. Sentei-me na varanda, o sol poente tingindo o céu de laranja como o vinho do Douro, e abri o envelope com mãos firmes. Páginas datilografadas, fotos granuladas, a Beatriz em Coimbra, não só com o Ricardo, mas com outros, um professor de literatura com aliança no dedo, um colega de mestrado que a levava a hotéis em Aveiro. Mensagens de texto impressas, cheias de promessas sussurradas e mentiras entrelaçadas. E o golpe final, o projeto roubado. Ela mesma havia vazado ideias para o Ricardo, em troca de favores académicos, como confessara numa conversa embriagada com uma amiga. A minha irmã, a predileta, não era vítima, era o arquiteto do seu próprio caos, manipulando todos nós como marionetas num teatro de sombras. O choque inicial foi como um murro no estômago, mas veio seguido de uma clareza gélida. Levantei-me, caminhei até à cozinha e queimei as páginas no lava-louça, assistindo as chamas dançarem como o fogo de artifício no São João.
Agora, eu tinha munições. Liguei para a mãe naquela noite, a voz doce como mel de rosmaninho. Mãe, sobre o empréstimo. Eu ajudo, mas com condições. Ela hesitou, mas aceitou marcar um jantar em casa. O plano desdobrava-se na minha mente. Primeiro, infiltrar-me de novo na confiança deles. Depois, soltar as verdades como veneno gota a gota. O jantar foi no terraço de Alfama, com vista para o castelo iluminado e o som distante de guitarras de fado. Eu levei vinho da minha cave, um tinto robusto de trás-os-montes, forte o suficiente para soltar línguas. A Beatriz veio, a barriga arredondada sob um vestido solto de linho, o Ricardo ao lado com um sorriso forçado de quem sabe que está em dívida. Sentámo-nos à mesa posta com toalha de damasco, pratos de sardinhas assadas e salada de tomate com argãos frescos. Conversa banal no início, o tempo quente, o benfiquista a ganhar o campeonato, o bebé que chutava como um craque. Foi o vinho que abriu a porta. Após a segunda garrafa, o pai começou a divagar sobre a juventude, as lutas pós-25 de Abril, como havia construído a oficina para os filhos. Para todos nós, corrigia-o suavemente, enchendo o copo dele. A Beatriz, corada pelo álcool, inclinou-se para mim. Inês, obrigada por tudo. Sem ti, eu. Parei-a com um gesto. Sem mim, o quê? Conta-me, irmã. Conta como foi mesmo em Coimbra. Os olhos dela pescaram, confusão misturada com vinho. O Ricardo mexeu-se desconfortável, mas eu continuei, a voz baixa como um confessionário. O professor, por exemplo. Aquele com a aliança. Ou o hotel em Aveiro. O silêncio caiu como uma rede sobre a mesa. A mãe engasgou com o vinho, o pai largou o garfo com um tinido metálico. A Beatriz empalideceu, os lábios tremendo. O quê? Como? Eu sorri, o primeiro sorriso verdadeiro em anos, não de alegria, mas de triunfo contido. Eu sei, Beatriz. Sei de tudo. E agora, a família vai saber. Não gritei, não precisei. As palavras pairaram no ar quente, pesadas como uma das sardinhas, e vi o pavor nos olhos dela, o mesmo pavor que eu sentira em tantas noites de infância. O Ricardo tentou intervir, balbuciando desculpas, mas o pai silenciou com um olhar de granito. É verdade, filha? Perguntou, a voz rouca como o Tejo em maré baixa. A Beatriz soluçou, negando no início, mas o vinho e o medo traíram-na, fragmentos de confissões, promessas de era só uma fase. A mãe chorava em silêncio, as mãos cobrindo o rosto como véu de viúva. Eu observava, o coração batendo calmo, saboreando o veneno que eu mesma havia destilado. Naquela noite, enquanto eles se dissolviam em acusações e lágrimas, eu servi mais vinho, mantendo a compostura de anfitriã perfeita. É pela família, disse eu, e quando as palavras deles. Mas por dentro, o plano avançava, o próximo passo seria o dinheiro, negar o empréstimo, forçá-los a confrontar o vazio que haviam criado. A vingança não era só expor, era reconstruir, tijolo por tijolo, o meu lugar no centro. A ressaca do jantar pairava sobre a Alfama como uma névoa de nevoeiro atlântico, sufocando as ruas estreitas e os corações partidos. Eu acordei cedo no meu apartamento, o sol filtrando pelas cortinas de linho, e preparei um pequeno almoço simples, iogurte com figos secos e pão de centeio da padaria do bairro. O telefone vibrou na mesa, mensagens da mãe, suplicantes, vem falar connosco, Inês. Por favor. Ignorei-as, vesti o macacão de trabalho e dirigi-me à oficina, onde o Zé já esperava com uma pilha de motas para consertar. Patroa, tens cara de quem ganhou a lotaria mas perdeu o bilhete, brincou ele, passando-me uma chave de fendas. Ri-me, o som genuíno pela primeira vez em dias. Algo assim, Zé. Algo assim. O dia passou num blar de óleo e metal, o barulho das ferramentas abafando os ecos da noite anterior. Mas à tarde, quando o sol começava a descer para o horizonte do Tejo, o pai apareceu na porta da oficina, o chapéu na mão como um penitente numa procissão de Nossa Senhora de Fátima. Filha, podemos falar, pediu, a voz baixa para não perturbar os clientes. Assenti, limpando as mãos num pano sujo, e levámo-nos para o café ao lado, um buraco no muro onde os habituais jogavam dominós e bebiam bicas duplas. Ele começou devagar, como quem testa o gelo fino de um lago congelado. O que a Beatriz fez? É imperdoável. Mas ela é a mãe do teu sobrinho, Inês. Sangue do nosso sangue. Sangue. Essa palavra era o laço que nos unia e ao mesmo tempo nos estrangulava. Contei-lhe, com calma cirúrgica, sobre o relatório, não os detalhes sórdidos, mas o suficiente para ele entender a teia de mentiras que a filha tecera. O pai ouviu, o rosto enrugado contorcendo-se em dor, como se eu estivesse a descrever a morte de um sonho. Eu sempre soube que a mimava demasiado, murmurou ele, girando o copo de café entre as mãos calejadas. Mas tu, Inês. Tu eras a forte.
A que aguentava. Aguentava. Ali estava de novo, o elogio que era uma maldição. Pois agora não aguento mais, pai, disse eu, olhando nos olhos pela primeira vez em anos. Vocês plantaram isto, favoritismo como adubo para ervas daninhas. E eu? Eu fui a raiz que ninguém regou. Ele baixou a cabeça, lágrimas pingando no tampo da mesa de fórmica rachada. Pela primeira vez, viu não como o patriarca inabalável, mas como o homem frágil que era, um operário da revolução, sonhando com uma família perfeita num país que ainda lambia as feridas do salazarismo. Prometi pensar no empréstimo, mas adicionei uma condição: terapia familiar. Não para perdoar, esclareci, mas para desenterrar tudo. Cada favoritismo, cada silêncio. Ele aceitou, desesperado, e partiu com um abraço desajeitado que cheirava a tabaco e arrependimento. Naquela noite, sozinha com uma garrafa de aguardente de medronho que a Marta me dera, sentei-me na varanda e planeei o próximo movimento. A vingança psicológica exigia paciência, como o envelhecimento do vinho em cascos de carvalho. Eu havia exposto a Beatriz, agora era hora de minar a fundação, os pais, a culpa deles. As sessões de terapia começaram numa clínica discreta em Restelo, um espaço minimalista com paredes brancas e sofás de couro que cheiravam a novo. A terapeuta, uma mulher de Setúbal chamada Doutora Sofia, com óculos de armação fina e sotaque cantado do sul, guiava-nos com perguntas afiadas como facas de cozinha alentejana. A Beatriz veio relutante, a barriga agora proeminente, o Ricardo ausente com desculpas de trabalho. Sentávamo-nos em círculo, eu, os pais, ela, 4 almas entrelaçadas no nó górdio. Na primeira sessão, a doutora Sofia pediu que cada um partilhasse uma memória de infância. O pai falou da oficina, das mãos pequenas minhas a ajudar com parafusos. Inês era o meu orgulho, disse ele, mas a voz falhou quando a Beatriz contou de um recital de piano onde ele aplaudira de pé. A mãe chorou ao recordar o colar de coral, admitindo pela primeira vez: eu via em Beatriz a filha que sonhava ter, delicada, sonhadora. Em ti, Inês, via-me a mim, dura, sobrevivente. Dura. A palavra ecoou, e eu rebati: mas sobreviventes quebram, mãe. E eu quebrei em silêncio. A Beatriz, defensiva no início, acabou por confessar fragmentos: eu invejava a tua força, Inês. Por isso, roubava a atenção, era o único poder que tinha. Inveja. De mim? O riso subiu-me à garganta, mas engoliu. Era o começo da erosão, as mentiras expostas, as culpas partilhadas como pão ázimo na Páscoa judaica. Fora das sessões, eu mantinha a fachada, visitas à casa dos pais com presentes para o bebê, telefonemas à Beatriz com conselhos sobre berços e mamãs. Mas cada gesto era calculado, uma camada de mel sobre o vinagre. Enquanto isso, a oficina florescia. Contratei a Marta como sócia, e juntas expandimos para acessórios ecológicos, capacetes com painéis solares, cadeiras para crianças com materiais reciclados do Tejo. O Zé gerenciava as entregas, e o negócio atraía clientes de Alcântara aos jardins do Palácio de Belém. O dinheiro entrava, e eu poupava, não para eles, mas para mim, um fundo de emergência que era a minha armadura. Uma noite, após fechar, a Marta e eu sentámo-nos no balcão com cervejas Superboc geladas. Patroa, estás diferente, disse ela, os olhos castanhos perscrutadores. Como se carregasses um segredo pesado como uma roda de trator. Contei-lhe tudo, sem filtros, a família, o plano, a terapia como arma disfarçada. Ela ouviu, assentindo. Vingança é como consertar uma moto quebrada, demora, mas no fim, roda suave. O turning point veio na quinta sessão. A doutora Sofia pediu que escrevêssemos cartas não enviadas, ao passado, ao outro. Eu escrevi à Beatriz: tu roubaste não só ideias, mas o meu lugar ao sol. Agora, eu tomo de volta, centímetro a centímetro. Não a li em voz alta, mas guardei-a como talismã. A Beatriz leu a dela para mim: desculpa por ser a predileta. Mas invejava a tua independência, eu era só a boneca deles. As palavras pairaram, e pela primeira vez, vi rachas na armadura dela, o medo da maternidade sozinha, o Ricardo que fugia como um coelho assustado. Os pais, esmagados pela culpa, começaram a mudar. O pai aparecia na oficina, não para pedir, mas para ajudar, mãos trêmulas apertando parafusos, contando histórias da juventude que nunca partilhara. A mãe enviava mensagens com receitas antigas: para ti, minha forte. Forte. Mas agora, era um elogio que eu aceitava, reescrito no meu vocabulário. Neguei o empréstimo formalmente numa carta polida, não por maldade, mas por cura. Cada um constrói o seu ninho. A Beatriz chorou ao telefone, implorando, mas eu fui firme: aprenda a voar sozinha, irmã. Como eu fiz. A gravidez avançava, e com ela, a tensão. Uma ecografia revelou um rapaz, um mini Inês,
brincou o pai, tentando unir-nos. Mas as noites eram minhas, sozinha, eu meditava no plano final. A vingança não acabava na exposição, culminava na independência forçada. Eles aprenderiam a ver-me não como muleta, mas como farol, brilhante, inabalável. O outono chegou a Lisboa como um amante relutante, com chuvas finas que lavavam as ruas de Alfama e pintavam as folhas das árvores no Príncipe Real de tons de castanho e ouro. A barriga da Beatriz inchava como um pão no forno, e com ela crescia a urgência da família, telefonemas diários da mãe, visita surpresa do pai à oficina com olhares suplicantes. Eu mantinha a distância calculada, como um ciclista a medir a curva antes da descida. A terapia continuava, agora mais crua. A doutora Sofia escavava camadas profundas, expondo não só as mentiras da Beatriz, mas as raízes do favoritismo, a mãe, que crescera numa casa de 7 irmãos em Évora, onde só a mais bonita comia primeiro, o pai, marcado pela ditadura, que via na filha delicada o sonho de uma vida sem luta. Numa sessão particularmente brutal, a Beatriz desabafou: eu odiava ver-te trabalhar, Inês. Fazia-me sentir fraca. Fraca. A palavra era um espelho invertido da minha própria insegurança, anos a acreditar que a força era solidão. Respondi com honestidade gélida, e eu odiava ver-te amada, porque me fazia questionar se eu era digna. A mãe soluçou, o pai apertou os punhos até os nós dos dedos branquearem. Perdoem-me, murmurou ele. Eu falhei convosco. Pela primeira vez, o perdão não era o objetivo, era a compreensão, o veneno lento que dissolvia as ilusões. Fora da clínica, a vida seguia os seus ritmos traiçoeiros. O Ricardo, pressionado, propôs casamento, não por amor, mas por estabilidade, como confessou Beatriz numa mensagem que ela me mostrou por acidente. Ela hesitou, os olhos cheios de dúvida, e pela primeira vez, pediu o meu conselho como igual: o que achas, irmã? Devo. Sorri, servindo-lhe um chá de camomila na minha cozinha em Campo de Ourique. Casa se quiseres um porto seguro. Mas lembra-te, portos seguros tornam-te fraca. Ela partiu naquela noite com uma semente de dúvida plantada, e eu senti o gosto doce da manipulação, não cruel, mas necessária, como podar uma videira para que dê frutos melhores. A oficina era o meu santuário, onde o cheiro de borracha queimada e o clangor das chaves de fendas abafavam o drama familiar. A Marta e o Zé tornaram-se confidentes, e numa noite de equipa, cervejas e petiscos no balcão após o fecho, contei-lhes o plano completo. É como consertar um motor avariado, disse a Marta, erguendo o copo. Desmontas, limpas a sujidade, e reconstróis mais forte. O Zé riu, mas cuidado, patroa, motores vingativos explodem. Brincadeira, mas verdade, a minha vingança caminhava na corda bamba entre justiça e destruição. O nascimento do bebê veio como uma tempestade inesperada. Chamou-se Afonso, um rapazinho com olhos escuros como os meus, nascido numa madrugada chuvosa no Hospital de Santa Maria. A mãe ligou-me a correr, a voz entrecortada: vem, Inês. É perfeito. Cheguei ao hospital com o coração apertado, não de alegria pura, mas de uma mistura complexa, como o vinho tinto com especiarias do Dão. A Beatriz, exausta na cama, segurava o bebê ao peito, o Ricardo ao lado com um ramo de flores murchas. Os pais, radiantes apesar das olheiras, abraçaram-me como se eu fosse a âncora. Segurei o Afonso pela primeira vez, os seus dedinhos minúsculos apertando o meu polegar, e algo rachou no meu peito, não a vingança, mas a humanidade que eu havia enterrado. É lindo, murmurei, e era verdade. Mas enquanto a família posava para fotos no corredor, com flashes de telemóveis iluminando os azulejos brancos, eu vi a oportunidade, o bebê como catalisador final. Vou ajudar com ele, disse eu à Beatriz, em privado. Mas tu fazes o teu caminho. Sem atalhos. Os meses seguintes foram um teste de fogo. Eu visitava semanalmente, levando fraldas e brinquedos da loja do Chiado, mas recusava-me a pagar contas, aprendam a gerir, como eu fiz. A Beatriz, amamentando o Afonso no meu sofá, confessava noites em claro e dúvidas sobre o Ricardo, que trabalhava longas horas em consultoria e chegava cheirando a perfume alheio. Ele mente, Inês. Como eu menti. As confissões vinham aos pingos, e eu ouvia, guiando-a para a terapia individual que sugeri. O pai, reformado agora, ajudava na oficina por horas, um gesto de redenção que eu aceitava com gratidão cautelosa. Mas a tensão ferveu quando o Ricardo pediu divórcio, ou melhor, separação, com papéis de advogados que cheiravam a traição. A Beatriz desmoronou, ligando-me à 1 da manhã, ele tem outra. Em Porto. Fui ter com ela em Benfica, o apartamento minúsculo alugado com o pouco que tinham, e encontrei-a no chão, o Afonso chorando no berço. Abracei-a, o cheiro de leite e lágrimas misturando-se, e sussurrei: levanta-te. Pela ele. Como eu me levantei por ti, sem que pedisses. Naquela noite, planeámos, ela voltaria a estudar, meio período, com creche paga pelo subsídio estatal,
eu emprestaria ferramentas para ela dar aulas privadas de literatura online. Os pais, devastados pela notícia do Ricardo, culparam-se mutuamente. Eu disse para não mimar tanto, gritava o pai. Tu é que a isolaste, retrucava a mãe. Na terapia, explodiu, acusações voando como confetes num carnaval de Faro. Eu intervi, a voz firme, parem. A culpa é partilhada, como o pão na mesa. Agora, partilhem a cura. A doutora Sofia elogiou-me depois. Estás a liderar, Inês. Não como vítima, mas como curandeira. A vingança culminava não em ruína, mas em renascimento forçado. A Beatriz, aos poucos, erguia-se, publicava ensaios num blog literário, ganhava prémios modestos em concursos de contos. O Afonso gatinhava no chão da minha oficina, entretendo os clientes com gargalhadas, e eu via nele um eco de mim, forte, invisível ainda, mas pronto para brilhar. Os pais mudavam, o pai cozinhava domingos, convidando-me primeiro, a mãe tricotava mantas para mim, para quando tiveres o teu. Mas numa noite de inverno, com vento uivando como lobos no Monsanto, a Beatriz confrontou-me. Isto tudo. A terapia, o dinheiro negado. Foi planeado, não foi? Sentei-me com ela na varanda, o Afonso dormindo no quarto, e admiti, sim. Para te salvar de ti mesma. E a nós, de nós. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas não de raiva, de alívio. Obrigada, irmã. Por ser a forte. A primavera rebentou em Lisboa como uma promessa não dita, com jacarandás roxos forrando as calçadas do bairro Alto e o ar cheio do zumbido das abelhas nos jardins do Torel. O Afonso dava os primeiros passos titubeantes no terraço de Alfama, perseguindo borboletas imaginárias, enquanto a família, outrora fragmentada como azulejos partidos, começava a se recompor, peça por peça. Eu observava de longe, da minha varanda em Campo de Ourique, mas agora com um sentimento novo, não triunfo amargo, mas uma paz cautelosa, como o silêncio após uma tempestade no Cabo da Roca. A Beatriz divorciara-se formalmente do Ricardo, um processo limpo graças ao advogado do Zé, e mudara-se para um apartamento pequeno em Graça, perto da minha oficina. Ela dava aulas de literatura online, especializando-se em autoras portuguesas esquecidas, mulheres como eu, fortes e silenciadas. Escrevo sobre ti, às vezes, confessou-me uma tarde, enquanto partilhávamos pastéis de nata na Belém. A irmã invisível que se torna farol. Rime, limpando o pó de canela dos lábios. Não me romantizes, Beatriz. Eu sou só a mecânica que conserta o que se quebra. Os pais envelheciam com graça, como o vinho do Porto que o pai agora bebia em moderação. Ele passava tardes na oficina, não como ajudante, mas como mentor, contando histórias de invenções falhadas da juventude, rindo das minhas inovações em motas elétricas. Tu és o futuro, Inês, disse ele uma vez, os olhos úmidos. Eu fui o passado cego. A mãe, mais leve sem o peso das culpas, juntava-se a nós para almoços de domingo, caldeirada de peixe, conversas sobre o Afonso e os netos que um dia virão. Eles pediam perdão não em palavras grandiosas, mas em gestos, uma carta escrita à mão da mãe, listando 10 vezes que falhei contigo, um colar de coral passado para mim pelo pai, agora é teu, a raiz. A terapia terminou numa sessão de encerramento, onde a doutora Sofia nos pediu para partilhar o que levávamos conosco. O pai falou de humildade aprendida, a mãe, de amor igual, a Beatriz, de força encontrada. Eu, por último, levo a cicatriz, mas também a lição: família não é sangue, é escolha. E eu escolho perdoar, mas não esquecer. Abraçámo-nos no fim, um círculo imperfeito mas inteiro, e saí para a rua com o sol quente na pele, sentindo o peso levantar-se como névoa matinal. A oficina expandiu-se, abrimos uma filial em Alcântara, com a Marta a gerir, e o Zé como diretor de operações. Contratei aprendizes, raparigas de bairros como Chelas, ensinando-lhes não só mecânica, mas resiliência. Não sejas forte por obrigação, dizia eu, mas por escolha. O negócio prosperava, e com ele, a minha vida, um namorado tímido, o João, um ciclista que reparava livros antigos no chiado, encontrou-me numa entrega e persistiu com cafés e conversas sobre essa de Queiroz. Não era paixão de novela, mas algo sólido, como as rodas que eu afinava. Anos depois, no batizado do segundo filho da Beatriz, uma menina chamada Esperança, irónica e perfeita, reunimos-nos na sede de Lisboa, o órgão e quando hinos antigos. O Afonso, agora um miúdo de 4 anos com macacão sujo de óleo das minhas visitas, correu para mim gritando tia forte. Ri-me, erguendo ao ar, e vi os pais sorrirem, orgulhosos, iguais para todos. A vingança, percebi, havia sido um arco, de dor a cura, de silêncio a voz. Mas numa noite solitária, com o Tejo murmurando segredos sob a lua cheia, eu sei a verdade, a ferida nunca fecha por completo. É como uma cicatriz numa engrenagem, lembra o desgaste, mas não impede o movimento. Eu matei os pais que tinham, não com mãos, mas com verdade,
e renasci como a filha que mereciam. Lisboa continua, com os seus elétricos e fados, e eu sigo, roda girando, coração afinado. E se um dia o passado bater à porta? Eu abrirei, não com raiva, mas com a força que construí, devagar, como o vinho que envelhece na escuridão do Douro.